Boa tarde, sextos anos, tudo bem com vocês? Bem, esta semana, então, nós vamos estudar aí a semana 6 do PET, né? E o assunto desta semana é plano cartesiano, tá? Então, vou explicar para vocês o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é definido por duas retas perpendiculares. Estas duas retas perpendiculares, elas dividem o plano em 4 regiões: primeira, segunda, terceira e quarta, certo? No sexto ano, nós vamos trabalhar apenas com a primeira região aqui, ok? A partir do próximo ano, aí nós trabalharemos as 4 regiões. Agora, estas duas retas aqui, né, que formam exatamente o plano cartesiano, nos permite fazer localização, né, no plano cartesiano, nos permite determinar a distância entre 2 pontos, certo? Então, gente, no plano cartesiano, esta reta em pé, nós determinamos y para ela, ou melhor, nós a chamamos de y, e esse y é chamado de eixo das ordenadas. A reta horizontal, ela é chamada de eixo, é o x, e é chamada de eixo das abscissas. E o ponto de encontro delas aqui é determinado pela letra O, origem, certo? E quando nós graduamos essas duas retas, ou seja, vamos colocar os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, nós podemos construir aqui o nosso plano cartesiano com a graduação que nós quisermos. Depende do que nós temos que marcar no plano cartesiano. Aqui, por exemplo, eu coloquei o eixo do y, né, até 4 e o eixo do x também até 4. Poderia ir até 6? Poderia. Agora, quando nós vamos traçar, tá, esses eixos cartesianos, é importante que a gente mantenha a mesma medida, tanto no eixo do y quanto no eixo do x. Ou seja, eu posso trabalhar de meio em meio centímetro ou de 1 em 1 centímetro, certo? Usando régua. Eu não posso colocar aqui no eixo do y, por exemplo, meio centímetro e no eixo do x, 1 centímetro. A graduação tem que ser a mesma, tá? Agora, o ideal, gente, para nós trabalharmos, né, plano cartesiano, é usarmos o papel quadriculado ou malha quadriculada, né, para que possamos traçar, né, os eixos cartesianos sem margem de erros, porque aí vamos traçar, né, o y em cima de uma linha vertical, lá na malha, o eixo do x na linha horizontal, certo? Então, através, né, desse plano cartesiano aí, nós vamos conseguir marcar pontos, identificar distâncias, certo? Então, no plano cartesiano, nós também precisamos do par ordenado, certo? Então, par, o que quer dizer par? São 2 elementos. Ordenado é porque nós não podemos trocar a ordem, nós temos que manter aquela ordem. Então, eu coloquei aqui, ó, né,
par ordenado, conjunto formado por dois elementos. Coloquei aqui o par ordenado 2, 3 e o par ordenado 3, 2. O par ordenado é sempre representado, né, com os números entre parênteses e separados por vírgula. Então, observa o seguinte, no par ordenado, o primeiro valor aqui vai ser sempre x. E o segundo valor aqui vai ser sempre y. Então, através desse par ordenado aqui, nós vamos marcar os valores de x e de y, né, no sistema, nos eixos cartesianos. Então, observem que o par ordenado aqui, o par ordenado 2, 3, o primeiro valor é o x, ele vale 2, o segundo valor é o y, ele vale 3. No segundo par ordenado 3, 2, o primeiro valor é o x, ele vale 3. O segundo valor é o y e ele vale 2. Então, veja só, os dois pares ordenados 2, 3 e 3, 2, eles são diferentes, tá? Eles não são iguais. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a representação deles aqui, né, nos eixos cartesianos, certo? Então, observem o seguinte, como eu vou representar, né, esse par ordenado 2, 3 aqui no plano cartesiano. Então, já disse que o primeiro valor é o x. Então, lá na linha do x, certo? Ela está aqui na horizontal. Nós vamos, né? Nós vamos aqui destacar o 2. E o y vale 3. Então, o 2 e o 3, eles vão se encontrar. Então, nós vamos fazer aí, né, uma reta tracejada, né, saindo aqui do valor 2, que é o do x, indo encontrar com o valor do y, que é o 3. Neste encontro aqui, ó, nós temos o par ordenado 2, 3. Então, quer dizer, a localização desse par ordenado é aqui onde está esse ponto. Agora, veja a localização do par ordenado 3, 2. O x valendo 3. Eu vou encontrar com o y que vale 2. Então, aqui está exatamente o par ordenado 3, 2. Então, vocês estão observando que são representações distintas, diferentes, tá? Então, sempre o primeiro elemento do par ordenado é o valor do x. Eu tenho que me dirigir aqui na reta onde tem o x, que é chamada de eixo das abscissas. O segundo valor, que é o y, eu tenho que me dirigir na reta, né, vertical, onde está o y, que é chamado de eixo das ordenadas. Então, vocês estão vendo que eu marquei aqui, eu localizei aqui o par ordenado 2, 3 e o par ordenado 3, 2, tá? Então, é muito importante que vocês tenham este domínio, né? O x é a reta horizontal, chamada de eixo das abscissas. O y é a reta vertical, que é chamada de eixo das abscissas, certo? Esses dois eixos aqui, ao se cruzarem, formaram exatamente a primeira, a segunda, a terceira e a quarta região, certo? Tudo que nós formos fazer este ano, nós vamos trabalhar aqui com a primeira região, certo? Importante essa graduação, né? Aí no caderno normal,
é importante, né, que vocês coloquem a graduação no eixo do X e no eixo do Y. Na malha quadriculada, não obrigatoriamente você precisa colocar as graduações, porque ela já vem dividida, ou de meio em meio centímetro, ou de 1 em 1 centímetro, tá? Depois, nós temos que fazer, então, a representação, né, daqueles pares ordenados no plano cartesiano. Lembrando que o par ordenado, o primeiro elemento é sempre o valor do x e o segundo elemento é sempre o valor do y. E esses dois valores, ao se encontrarem no plano cartesiano, representam aquele determinado par ordenado. Ok, gente? É um assunto bem legal da gente trabalhar, bem gostoso, mas eu peço a vocês, tá, que providenciem já para a próxima aula uma folha de papel quadriculado, que vocês vão encontrar aí em qualquer papelaria, porque aí nós vamos pegar aquela folha, dividir ela em partes, para que a gente possa, então, trabalhar direitinho aí as atividades, né, do plano cartesiano, ok, gente?